Começando mais um Be a Giant Podcast. Eu não sei se o Brasil ganhou, tomara que o Brasil ganhou, mas se não ganhou, ela tá meio sumida. Senão ela já apareceu. Oi, sumida. Eu gostei tanto. Ganhei essa camisa de aniversário, não é legal? Ela é muito legal. Oi, sumida. É, Será que a gente já tá com a sexta? Olha, Klaus. Eu não sou a melhor pessoa. Eu vou voar, né? Estamos aqui comentando Cara, que eu vou você pegar um conhece voo. um ser humano que marca a viagem no horário de Brasil e Noruega. Que pariu. Tá bom, deixa eu falar. Tudo bem, mas assim, não tô muito confiante não, mas esperamos Brasil que e França na final. que essa sua camisa aí de gravação traga boas É energias isso. Oi, para o Brasil. Oi, sumida. É isso. Ficou muito bom. Ficou muito legal essa camisa. Muito bem. Bom demais! Mais um episódio do Be a Giant Podcast. Vamos falar sobre um assunto que você falou assim, eu tenho opiniões polêmicas sobre isso. Ah, é? Mas se não é para Sim. trazer as suas opiniões polêmicas para o palco desse podcast, para que estamos aqui, né? Estamos aqui, né? Vamos falar sobre concorrência. Então, qual que é o ponto aqui, né? Algumas pesquisas mostram que o empreendedorismo está crescendo a 2 dígitos no Brasil esse ano, né? Muita gente começando a empreender. E, naturalmente, isso vai abrindo as portinhas de negócio, aumentando a concorrência em vários mercados, né? Como se comportar num cenário, né, de concorrências aumentando? Como você olha para isso? Quais recomendações você tem para o nosso amigo empreendedor do outro lado? Caga pra concorrência. Acabou o podcast. Acabou o podcast. Fui. Na verdade é o seguinte. Primeiro que você tem que... Concorrência é um negócio que você tem que entender o tamanho... Eu tô falando para empreendedores, tá? Eu não tô falando para grandes empresas. Não tô falando da Amazon concorrendo com o Mercado Livre para ser o maior portal de marketplace do mundo. Sim. Estamos falando, estabelecendo claro o que eu estou falando sobre concorrência. Quando eu falo de concorrência para pequenos e médios empresários ou o ambiente que você está, você tem que entender o que faz mais diferença para o resultado do teu negócio é o seu comportamento. O concorrente está do lado. Eu vou pegar e eu não... Ah, não, você está falando um monte de besteira. Eu vou pegar o meu exemplo. Certo. 6 milhões de pequenos e médios empresários. 6 milhões. Eu tenho certeza que a maioria deles precisa de consultoria, mentoria de gestão, finanças, empreendedorismo, precisa de ajuda de algum certo nível de suporte. E eu estou falando de 6 milhões de pequenos e médios empresários, né? Estou falando da galera que fatura abaixo de 100 milhões por ano, 70 milhões por ano, 50 milhões por ano, 30 milhões por ano, 5 milhões por ano. Então, estou falando da galera menor, não estou falando de... São 6 milhões. Se eu pegar 1% do mercado, 1%, ou seja, se eu for atender 1% dessa galera, faz a conta. Tô tentando fazer. 6 milhões, 600 mil, 60 mil. Eu não tenho condição de hoje, com o meu negócio, de atender 60 mil pessoas. Não. Vamos supor que eu vá para 0,1%. 6 mil. Eu não consigo dar consultoria individual para 6 mil. Eu até consigo criar um produto, que é o que a gente tem, o CTG, né, o Centro de Treinamento Gigantes, onde eu vou atender e tentar atender essa galera mais massivamente. Lá a gente tem capacidade para atender 6 mil. Sim. Inclusive, vamos falar do CTG. Vamos falar do CTG. Aqui? Termina esse raciocínio. Vamos falar do CTG. Então, você tem capacidade de atender, até tem capacidade para 6 mil. Mas aí eu tenho 0,1% do mercado. Por que eu tenho que olhar para o que a concorrência está fazendo? Você acha que tem alguém que consegue dar consultoria de gestão e finanças para 6 milhões de pessoas? Nem o Sebrae, que é o Sebrae, que tem capacidade de atender coisas, não vai atender 6 milhões. Para que eu estou me preocupando com a concorrência no meu negócio? Eu não tenho que me preocupar com a concorrência no meu negócio. Eu tenho que me preocupar com o meu comportamento e as coisas que eu estou fazendo, para garantir que eu tenho um tamanho lá para atender e ajudar essa galera. E a minha experiência lidando e dando consultoria para mais de 700, 800 empreendedores e clientes que eu já tive, é que geralmente
diria que 95% dos casos a gente cagou para a concorrência. E sempre alguém trouxe, não, porque a concorrência e tal, e o grande problema estava internamente. Que o problema precisava ser resolvido internamente. Isso não significa que eu tenho que ignorar o que está sendo feito aí fora. Uhum. Mas olhar para a concorrência é olhar para oportunidades que podem estar olhando ali, que você pode estar tendo coisas, gaps e lacunas que o teu concorrente não está atendendo e que você poderia atender. E olhar para questões de diferenciação. Então, a gente deu um exemplo num podcast atrás falando sobre GE TV, Globo e Cazé TV. Uhum. A Cazé TV está preocupada com a Globo? Não. Não está. Ela está preocupada em atender bem o cliente que ela quer atender e o cliente que está preocupado com o fã, que está mais preocupado com a emoção do fã do esporte do que diretamente a tecnologia, se é 4K, se tem delay. Tô cagando pra essa porra. Eu quero saber que o cara vai chorar quando estiver fazendo a entrevista com o Cristiano Ronaldo. Esse é o negócio que faz sentido pra mim. Então, quando eu olho que a gente tem que cagar pra concorrência, é cagar no sentido de não se preocupar se esse cara não sei o que tá olhando, se ele tá brigando e tal, etc. Quando você vai perder, né? Quando você vai perder pra concorrência. Bicho, na verdade... agora tem uma frase que eu aprendi, uma coisa que eu aprendi com o Jerônimo. Jerônimo Temer, para quem não me conhece, Jerônimo é um cara grande, um dos maiores caras que cuida de coach, desenvolvimento humano e tal, produtividade. Eu fui sócio do Jerônimo, é meu amigo há mais de 20 anos, um cara incrível. O Jerônimo fala o seguinte: eu não tenho concorrentes, eu tenho parceiros de transformação de mundo. Porque quando você olha com um concorrente como um parceiro de transformação de mundo, ele falou, é o que eu digo, eu não tenho capacidade para atender 6 milhões de pessoas, 6 milhões de empresários. Se eu estivesse olhando para esses 6 milhões de empresários e todo mundo que trabalha com consultoria e empreendedorismo estivesse atendendo esses 6 milhões, se eu tivesse 10 caras comigo, talvez a gente mudasse o ambiente de empreendedorismo no Brasil e a gente estivesse fazendo coisa melhor. Então esses caras podiam estar me ajudando. Então quando um cara que faz a mesma coisa que eu, ou parecido, né, ou tem um objetivo final que é ajudar o pequeno e médio empresário a melhorar o seu negócio de alguma maneira, e ele faz de um jeito diferente do jeito dele, de um cara que eu não quero atender, eu vou dizer, caraca, que bom que você existe. Uhum. Porque esse cara que você está atendendo eu não quero atender, ou eu não tenho capacidade para atender. Então a gente está ajudando a transformar o mundo de empreendedorismo no Brasil. Então, cagar para concorrência significa cagar no sentido de não se preocupar com ele, porque esse cara não está brigando com você. Uhum. Quando você se preocupa com você, você vai encontrar formas de criar. Tem um livro muito bom sobre isso. Se chama... Aliás, tem 2 livros que eu recomendo toda vez que a gente fala sobre concorrência que eu acho incríveis. E eu vou falar do primeiro, que é o que eu tava pegando, que é do Peter Thiel, que é o cara que inventou o PayPal. Se chama de 0 a 1. Que ele fala o seguinte, ele propõe que você crie o seu próprio monopólio. Que é um pouco da teoria do Oceano Azul, né? A estratégia do Oceano Azul, que é você criar um ambiente... Era onde eu ia chegar, né? Porque o cagar, às vezes, também... você olhar para o mercado para montar a sua estratégia também é importante. Esse é o ponto que eu queria chegar. Mas você concorda que eu não tô me preocupando com ele, eu tô olhando para ele e preocupando comigo? Sim. É esse o ponto. Essa é a jogada. É mapeando, né? Você tá vendo o que eu já existe. Não é burrice, é ignorar a concorrência. Eu não tô ignorando a concorrência. Eu estou cagando no sentido porque eu não estou preocupado com o que ele tá fazendo, se ele tá atendendo bem ou mal o cliente, falando mal dele ou tentando derrubar ele. Pelo contrário, eu tô entendendo o que ele tá fazendo, entendendo do jeito que ele tá atendendo. Eu vou dizer, pô, ele se colocou aqui, cheguei agora. Cara, e se eu atender essa galera assim? Que ele atende, mas eu vou atender de um jeito diferente. Opa, peraí, que isso aqui pode ser um negócio interessante, isso aqui é um negócio que eu quero. Bora fazer? Bora fazer. Uhum. Então, nesse lado da coisa é que é legal olhar para a concorrência. Então, estrategicamente olhar para a concorrência e entender o ambiente onde eu estou inserido e quais são os diferenciais competitivos que eu tenho para eu criar o meu próprio monopólio, que é o que o Peter Thiel chama. Né, de criar um ambiente de negócio onde você seja único. Para que daí você não tenha concorrência. Uhum. No limite, de novo, é para cagar para a concorrência. Criar um ambiente onde... O exemplo clássico do livro da Estratégia do Oceano Azul é o caso Cirque du Soleil. Sim. Você cria Você vai lá... categoria, né? Criar uma categoria. Você cria uma nova modalidade. Você criou um novo business. Né? O Cirque du Soleil é um negócio que não existe
paralelo. E aí você cria um lugar onde é seu, né? Que não tem concorrência. Então, e não é ignorar a concorrência de maneira burra, mas é saber que ela existe, entender como ela está atuando para criar um lugar onde você seja diferente e não tenha concorrência. É nesse sentido. Não, perfeito. E aí você já trouxe o ponto da diferenciação, que eu acho que é bem relevante quando a gente fala de estratégia, não do dia a dia, né? Agora, vamos pensar de novo num negócio físico. A gente está muito num negócio digital de prestação de serviço e a internet, eu acho que é mais fácil de você criar as subcategorias ou as suas categorias únicas. Porque você cria narrativa, você não precisa de um produto físico, você cria uma narrativa e a narrativa te diferencia e de alguma forma te distancia do concorrente. Tem concorrência pra caraca na internet, né? Sabemos disso. E a concorrência por atenção. Então, esse ponto de narrativas diferentes faz delimitar mais o território. Qual negócio você quer? Local, físico? Manda aí, qualquer um. Aí, negócio local. Qualquer um, fala aí. A padaria numa esquina, a padaria na outra esquina. Sim. E como você faz, né, pra poder, tipo, se diferenciar? Porque ali tem ambiente, tá tudo igual ali, né? Ambiente, produto e público. Eu moro num bairro no Rio de Janeiro, que é um bairro, teoricamente, de classe média alta no Rio de Janeiro. Eu moro no Leblon. Teoricamente não, né? Teoricamente não, é verdade. A gente tem várias padarias que tem... vamos pensar, eu quero comprar pão, né? Sim. Vamos pensar... Não, padaria, então vamos pensar. Eu quero comprar pão. Eu vou dar 6 lugares diferentes no Leblon que você pode comprar pão. 6 lugares diferentes. E com tipos de pão diferentes. E nenhuma deles é parecido com o outro. Eu quero comprar um pão francês, rápido. Aquele pãozinho para botar manteiga, queijo, uma mortadelazinha, sair coisa, etc. Você pode ir no Zona Sul. Você vai no Zona Sul, tem aquele pão pré-congelado lá que o nego bota naquele forno. Você vai lá, pega o pão quentinho e leva para casa. Acabou, comeu. Mas eu quero comprar aquele pão italiano que eu queria tomar com café junto. Você vai comprar e você vai sentar no café, que é na frente do Zona Sul, Café Cardan. Você vai sentar lá e tomar o seu pão que você vai comer com um pãozinho italiano, aquele de massa dura, né, e tal, etc. Você vai chegar. Não tô afim de comer nada disso. Eu queria um pão, uma broa de milho legal, bacana. Sabe aquelas padarias antigas que você tem? Da vovó? Da vovó? Não tem lugar. Na Zona Sul não tem aquela broa de milho da vovó para comer. Você anda 3 quadras, você vai na Rio Lisboa. E na Rio Lisboa é uma padaria raiz. Aquela padaria antiga do português. Lá é a padaria antiga do raiz portuguesa. Falei, caraca, que maneiro. Só que no meio do caminho, antes de chegar na Rio Lisboa, você passou por uma padaria chamada Nema. Chique do último que existe agora. Que ela tem pão de 225 mil tipos. Inclusive vende pastel de nata. Vende um monte de... Sabe aquela pastisserie, aquela padaria que tem doces, tem não sei o que, tem pão de tudo que é tipo. Sem glúten. Tem pão sem glúten e tal, etc. Aí você fala, e agora? Vou no broa de milho da Rio Lisboa ou vou na Nema que tem ali do lado, que tem um monte de pão chique pra caramba? Você concorda que... Eu dei 4, né? Eu posso continuar infinitamente. Não, mas já entendemos o cenário, eu posso continuar infinitamente aqui. Já estamos todo mundo aguando aqui. Eu, Bruno e você do outro lado da tela. E só pra lembrar, você concorda que existe... Você pode ser público para os 4 tipos de pão que eu falei? Total. Você é a mesma pessoa, mas tem dia que você vai querer comprar uma coisa e esse dia vai ter outra. O Zona Sul não tem a broa de milho, o pão do Zona Sul não tem o francês e o pão chique também não tem. Só tem o pão francês, ou aquele pão de forma chinfrim, que é aquela coisa que todo mundo tem. Aí você vai na Nema, não tem. Tem pão francês? Tem, mas para comprar pão francês na Nema, você não vai na Nema para comprar francês, você compra no Zona Sul. Então você vai num pão mais legal ali. Então, você talvez não mude, mas o pão e a característica de cada um tem uma diferenciação. Você consegue colocar Rio-Lisboa, a Nema, o Cardan,
Café Cardan e o Zona Sul como concorrentes, mas na prática eles são, porque é Sim. tudo pão. Mas na prática Eles não são. Uhum. E eles coexistem localmente a 3 quadras, 4 quadras um do outro. Uhum. E eles não são concorrentes. Mas por quê? Porque os caras entenderam que a diferenciação que existia naquele lugar tem coisas diferentes. Sim. Eles, Vamos pegar um no outro fim do caso dia, local? Eles fizeram aquilo que você falou, né? Do exemplo que você deu, que a gente falou do Oceano Azul e do Isso, e do Cirque du Soleil, que é trabalhar mais um ponto de produto e público Sim. para ter uma entrega que diferencie. Aí eles saem da mesma briga direta, né? Eu acho que deve ser a grande, não sei, você na sua experiência pode me dizer, a grande miopia da galera que fica pilhada com concorrência, né? É isso. O cara não consegue, ele só olha pra fora, não olha pra dentro. E olha só o preço, né? Só olha preço. Aí fica desesperado que o cara tá vendendo mais barato. Isso, exatamente. Aí, qual é o grande lance? Existem mercados onde que é commodity, que é briga de preço? Existe. E tem concorrência, sim. Como é que você cria um diferencial no mercado onde você está batalhando por commodity, brigando por commodity? Alguma coisa na sua forma de lidar com o público vai criar uma diferenciação. Então, por exemplo, farmácia. Novalgina é Novalgina. Uhum. Na Droga Raia... Não, e cara, a farmácia é um bom exemplo de concorrência. Isso. Puta que eu pariu. Puta que eu pariu. Toda esquina tem uma farmácia. Mas por que toda esquina tem uma farmácia? Você sabe por quê? Eu não. Porque todo mundo entendeu que compra de... Como é conveniência, né? É conveniência, tem que ter proximidade. Uhum. Então, você não anda 3 quadras. Se tiver uma farmácia a meia quadra, você vai na quadra mais próxima. Não, Por quê? Total. Porque é conveniência, é onde é o mais perto que eu preciso comprar. Total. Então, eu amo a Drogazil, assim, tipo, gosto do ambiente e tal. Então, eu sou o cara da Droga Raia. Mas por quê? Porque o pessoal da Droga Raia já me chama pelo nome, Só me que atende eu me bem. mudei já de vou lá comprar a porra do meu apartamento. Monjaro, fudeu. Eu me mudei de apartamento e a Drogazil agora ela tá a 5 quadras da minha casa e tem uma Pague Menos a 1 quadra da minha casa. Você vai na Pague já Menos. Pague Menos, já é a minha farmácia predileta agora. Exato. Então, assim, eu não iria na Droga Raia se a Droga Raia tem uma drogaria Pacheco, uma Raia e uma Drogazil na mesma quadra, uma do lado da outra na minha casa. Mas não sei por que cargas d'água, em algum momento do universo, quando eu comecei a tomar o Monjaro, essas porcarias, lá tinha uma facilidade para montar, fazer cadastro e tal, etc. Eu achei mais fácil, fui para lá. E aí criei o hábito, virou um hábito. Então agora, assim, criou um hábito. O cara, e aí, seu Cláudio, tudo bem? Já me chama pelo nome. E aí, tá com a receita aí nova? Não, já renovou aqui, beleza e tal, etc. Vambora. Então, já resolveu minha vida, né? A atendente da farmácia já me manda o WhatsApp. Ó, chegou, o senhor tá acabando, né? Chegou aqui a nova remessa. Eu falei, não, já renovei aqui a receita, tô indo aí pegar. Ah, lá, tá bom. Então, assim, você criou... Então, a diferenciação ali não foi pelo produto. Sim. É pelo atendimento. E, de fato, nesse caso aqui, as farmácias, elas estão entendendo que elas precisam ter muito ponto de venda, e é por isso que elas estão ali o tempo todo brigando, e criando relacionamento, porque hoje farmácia é criar relacionamento, como é que o cara volta aqui. Por isso que toda farmácia agora tem programa de cashback, toda farmácia tem programa de desconto com laboratório, desconto com plano de saúde, desconto daquilo. Mas, por exemplo, na Droga Raia o meu sogro não vai, porque o meu sogro tem lá meu sogro tem 86, então ele tem lá, ele já consegue pegar um monte de remédio de graça que é pelo governo. A Droga Raia não tem isso, ele precisa ir lá na farmácia popular, né, as farmácias mais que não estão preocupadas em... que tem um genérico de tudo e tal, etc. Porque ele precisa pegar o remédio dele de hipertensão que ele tem direito lá, porque o governo dá para quem tem mais de determinada idade. Então, é para lá que ele vai. Então, é óbvio que eu também iria. O remédio é de graça. Gosto muito de você, Droga Raia. Você é linda, mas
O remédio lá na outra é de graça. Então, você anda 2, 3 cruzeiros a mais ali para poder ir lá na farmácia. Então, voltando para a questão do local ou do serviço e tal, no final, no frigir dos ovos, tudo tem a ver com criar um diferencial para se isolar da concorrência e criar o seu monopólio. De novo, a palavra monopólio é ruim aqui, mas é para você criar seu oceano azul, criar o seu oceano azul, criar o seu território, criar a sua maneira de diferenciar. E às vezes se criar a sua maneira de diferenciar é só na sua rua, no seu bairro, né? Então, por exemplo, feira é feira, não é? Feirante vende couve, vende alface, vende tudo. Por que eu vou sempre na mesma barraca da feira? Por causa do feirante, da pessoa feirante. Não é nem por conta do feirante. É porque eu compro com o feirante e, em vez de carregar peso para casa, ele entrega na minha casa. Ele pega um caboclo dele, ele tem um caboclo lá. Seu Cláudio, selecionou? Tá tudo aí? Beleza, então leva lá. Ele leva lá em casa. Eu não preciso carregar, fazer força, nem eu, nem a empregada lá em casa, Simone, babá. Então, não precisa. Ela vai e carrega, leva tudo lá em casa. Uhum. Essa é a diferenciação que acabou ganhando todos esses exemplos que você trouxe, né, me fizeram... O Homem-Fera. O apelido do feirante é Homem-Fera. Você vê o nível que nós estamos. Eu compro com o Homem-Fera. Ai. Mas, assim, os exemplos que você deu trouxeram um pensamento, uma lembrança, né, de que nessas questões do novo marketing, né, que teve aquela... Lá no começo, dos 4Ps, beleza. Aí os 4Ps ficaram limitados, aí viraram 7Ps. Isso. E agora, sei lá, quantos Ps já tem 25, na parada. Exato. Mas, assim, quando virou do 4 pro 7Ps, entrou essa parte de pessoas, né? Porque... no fim do dia, se você tem um produto físico ou se você tem uma commodity, como você trouxe, é muito mais difícil você gerar diferenciação por atributo de produto. Sim. Mas você consegue gerar 100% na prestação de serviço. E aí entra pessoas, né? Sim, mas perfeito. Mas eu queria ter certeza que mesmo olhando para produto e uma commodity... Você tem capacidade de mudar e criar um produto, claro. Criar em cima de um produto diferente. Sal é sal, né? Uhum. Sal grosso, sal de parrilha, sal com alecrim, sal com páprica, sal de rosa do Himalaia, sal do rosa não sei o quê, mas sal não era sal? Sim. Então dá para criar produto diferente e cobrar mais caro ou criar uma diferenciação em cima de produto que é uma commodity. Uhum. Ah, mas eu quero sal. Então compra o sal cisne, sal não sei o que aí, que é igual para todo mundo. Agora tem sal líquido, sal em sachê, sal em potinho, sal. Mas tem diferença, não tem? A embalagem, às vezes é sal, mas o sal do sachê é diferente do sal, o saco de 1 quilo. Sim. Não, assim, sempre vai ter, né? É isso. Sempre vai ter, como você ser criativo. Sim. Né? Mas, assim... Enfim. Mas não é ser criativo só, é entender e entregar aquilo que cria um diferencial e uma demanda que é importante para o cliente, porque sempre tem alguém precisando de alguma coisa. Uhum. Então, às vezes não tem a ver só com criatividade, tem a ver com percepção do cliente que você quer atender para criar um produto que faça diferença para ele. Entendeu? Uhum. E às vezes você cria a própria narrativa. Ou você acha que o sal rosa do Himalaia é muito melhor que o sal normal, que faz bem pra caraca. Não tem um nutricionista hoje que me disse, agora. Não, usa sal do Himalaia. Ele diz, ou diminui o sal ou não usa. Agora, sal rosa do Himalaia, ou sal... o cara virou pra mim, Cláudio. Eu falei, ok, o nutricionista falou que é a mesma coisa. Então, quem sou eu pra discutir? Mas eles tentam criar dizendo que o sal rosa do Himalaia... é melhor, tentam criar uma diferenciação. Não existe, não tem. Eu ia entrar nesse lugar aqui agora, né? Que é, tipo, as narrativas, o storytelling, que tem a ver com branding, com construção de marca. Porque, às vezes, não tá nem no atributo realmente de funcional, vamos dizer assim, né? A função... Tem mais com a historinha que você conta. Tem mais com a historinha que você conta. Isso. E isso também tem seu peso na diferenciação. Não tem a menor. É Activia, né? Não é? Assim, sim, total. Iogurte é iogurte. Você acha que o Activia tem um lactobacilo diferente que vai te ajudar a cagar? Porra! Cara, o meu marido, ele fica muito pé da vida com algumas embalagens
de hoje em dia tudo tá tentando puxar a narrativa do proteico, né? Sim. Aí, tipo, tem umas coisas que são tão forçação de barra que é bizarro, entendeu? Tipo? É tipo frango. Não sei quantos por cento de proteína. Aí embaixo um Mas frango asterisco. não... Como todo frango. Porra, mas é óbvio, entendeu? É carne de frango, é peito de frango. Então, Exato. mas é o quê? Tentando trazer a É isso. narrativa pra gerar o diferencial, né? Porque na hora que você tá ali na prateleira, tem um monte de peito de frango pra você escolher e tem um que tá lá grandão, sei quantos por cento de proteína, você pode tomar a sua decisão É o de ovo da compra. Graciane. É. É, não é? O ovo da Graciane é isso. É a história do criar um lá, vender o ovo do Jumbo, ovo não sei o que e tal, etc. Ovo é ovo, pelo amor de Deus. É muito louco, né? É, então, aí eu crio. Nós, seres humanos, somos muito loucos, né? Indo pro outro lado da decisão de compra. A gente compra qualquer narrativazinha, então que seja legal. No final do dia, falando de concorrência, para mim é diferenciação. De novo, eu tenho pouca preocupação em tentar controlar o que o outro está fazendo do outro lado. Eu tenho mais preocupação em controlar o que eu sou capaz de mudar e fazer do meu lado aqui. Uhum. E eu acho que se todo mundo se preocupasse, principalmente o pequeno e médio empresário, o grande, de novo, não estou comparando a Amazon com o Mercado Livre, né? Que são mega... E eles, um se preocupa com o outro, a maneira que lida, né? Shopee, TikTok Shop, Amazon, grandes, esses caras estão concorrendo num nível bizarro mesmo. E um movimento desses, de um cara desse, muda o teu negócio, muda o teu business. Não muda. O pequeno e médio empresário não é impactado por esses grandes movimentos ou essas concorrência específica, entendeu? Então, assim, um curso de inglês hoje que nasce não está impactado se a UIB ou a cultura inglesa está fazendo alguma coisa. Vai fazer a menor diferença na vida dele. Vai ter que criar um diferencial e dizer por que eu sou diferente de todos os cursos de inglês que estão por aí. Uhum. Francês, alemão, italiano. Eu pega qualquer segmento, bicho. Por isso que eu fui tão tranquilo na hora que você começou. Eu falei, escolhe aí. Padaria. Então fala padaria. Escolhe outro. Assim, eu tenho muita tranquilidade nessa hora de entender o segmento, entender como é que eu atuo, entender o que eu entrego de valor e me diferenciar por aquilo que está ali em cima. Então eu cago para concorrência, literalmente. Eu acho que esse é um frame, né? Tipo, se a gente tivesse que dar passos, né? Framework, né? Passo a passo, eu acho que esse que você falou é bem o fundamental, né? Entender o que você faz de diferente, olhar para o mercado para saber o que está acontecendo, óbvio, para você mapear, você não ser idiota, Sim. de negligenciar completamente, né? E achar essa lacuna, que é um desejo, sei lá, alguma coisa que você vai atender do teu cliente e que você já entrega muito bem dentro, ou que você vai desenvolver melhor para poder atender, para ser o seu ponto de diferenciação e realmente não precisar se preocupar com a concorrência. É isso. E quando a gente... tem muita gente que se preocupa porque o cara tá falando, inclusive ele fala a mesma coisa que eu, né? Que é o meu caso. Né? O cara tá atendendo do mesmo jeito que eu. Tá bom. Você vai atender 6 mil, ele 6 mil, ainda vão faltar... Se você atender 10 mil, ele atender 10 mil, ainda vão faltar 6 milhões e 980. 5 milhões e 980 para serem atendidos. Acho que não tem problema. Então você precisa se preocupar com ele? Não precisa. Então, assim, concorrência eu acho que é um negócio que, para você que é pequeno e médio empresário, olhar, entender, aprender, mapear o mercado, entender como ele se comporta, entender comportamento de preço. E às vezes, de novo, uma coisa que eu faço é, às vezes, até copiar. Né? Sim, copiar o que o cara está fazendo. Que pode ser importante para você, porque se o cara está fazendo bem e atendendo bem, talvez seja uma coisa que você de fato devia copiar. Devia literalmente copiar. Copiar sem medo de ser feliz. Sem pudores. Né? Nada se cria, tudo se copia. Então, copiar, e aí você bota o seu molho em cima da cópia, mas segue o jogo. Vambora pra frente. Vamos parar com esse negócio. E aquilo que você é bom para ser copiado, né? Se tá funcionando, bora olhar pro que o cara tá fazendo e
e copiar. Então, tem um monte de gente que copia o que eu já fiz e estou fazendo, né? E que tem mais capacidade financeira do que eu para fazer investimento. Uhum. E aí parece que ele está fazendo antes. Mas aí copiou, literalmente, discurso, método, Sim. maneira. E tá tudo bem, faz parte do processo. Se Sim. ele tá atendendo o cara, ele tá atendendo um, eu tô atendendo o outro. E talvez ele queira atender pessoas que eu não quero atender e segue o jogo, tá tudo bem. Sim, show de bola. Tem algum momento específico que você recomenda que se pare para olhar, fazer essa análise de mercado? Toda vez que você está fazendo o seu planejamento estratégico é importante, né? Então, o planejamento estratégico é um negócio que você devia revisitar de 3 em 3 anos, alguma coisa ali, olhar para o que está acontecendo e entender, olhar para o seu negócio e olhar o que você está fazendo. Na verdade, eu estou no momento, ano que vem, aliás, esse ano, né? Nós estamos em 25, 26. Está na hora de refazer. Então, muito provavelmente nesse final de ano eu vou ter que parar para redesenhar a rota do planejamento, olhar para o futuro ali. Eu estou muito próximo, eu sigo muito alinhado com o que eu estou fazendo, mas de tempos em tempos eu acho que era bom revisitar. Então, acho que planejamento estratégico é um negócio que você tem que fazer na hora que você está acontecendo, ou quando tem uma mudança muito grande, uma ruptura muito grande de mercado, alguma coisa que mudou radicalmente o mercado e a maneira como as coisas estão fazendo, e aí você podem ter novos atores no mercado e a coisa pode mudar radicalmente. Eu acho que nesse momento, inclusive, eu recomendo que todo mundo revisite mercado por conta de IA, né? IA deu uma bagunçada no mercado e criou novos atores, criou novas formas de atender, novas formas de fazer. Novos atores, novos agentes. Novos agentes, né, para ser específico. Então, você criou algumas coisas bem diferentes, assim. Então, na minha visão, sim, eu acho que tem que olhar a concorrência. Esse ano deveria ser um ano onde a gente deveria revisar, mesmo que se você não tivesse na revisão de planejamento de estratégia, porque deu uma bagunçada, né? Então, ou de tempos em tempos, por conta de planejamento estratégico, onde você claramente entendeu que o mercado mudou. Que o mercado mudou, a forma de atender, a forma de falar com o cliente, a forma de se comunicar, alguma coisa naquele negócio ali mudou de maneira significativa. Fora isso, não. Segue o baile, foca no seu e executa. Segue o baile e executa, segue o baile e executa. É óbvio que tem outra coisa também, né, que você tem que ficar monitorando. Uma coisa que você tem que ficar monitorando financeiramente é a sua margem. E quando você olha a margem e vê, minha margem encolheu, o mercado subiu o preço, todo mundo subiu o preço, você tem que entender se não está na hora de você mexer. Então, você tem que ter uma política ali de ficar monitorando, mas não é monitorar a concorrência, é monitorar preço para entender o ambiente do que aquilo está acontecendo. Então, monitorar seus indicadores internos, né? Porque eu acho que isso vai aparecer em algum indicador. Vai aparecer, e aí você vai dizer, eu tô cobrando... Isso pode mudar, né? O cara tá cobrando X, eu tô cobrando Y, ele faz a mesma coisa que eu. Puta, será que... E da mesma maneira, deixa eu entender aqui se o cara não teve que subir preço porque mudou fornecedor, o cara conseguiu um desconto, sei lá, e tem alguma coisa que pode estar afetado ali, e você tem que, às vezes, reagir mais rápido. Não a mudança no mercado é o comportamento. Eu não mudo o meu preço da minha consultoria porque alguém apareceu um consultor mais barato que eu ou mais caro que eu. Então, mas às vezes tem alguns mercados que sim, né? Então, monitorar preço, eu acho que é uma coisa que você deveria fazer de maneira periódica, vamos dizer assim. E aí monitorar a concorrência de novo, está muito mais ligado ao que você está fazendo do que o outro, né? Sim. Acho importante. Eu que vou terminar esse episódio. Você que vai terminar? Não, porque eu acho que a principal lição desse episódio, que foi uma coisa que você falou lá no início e a gente desenvolveu ao longo, é que... Cagar pra concorrência. Não, que é isso, Cague né? Tipo, pra concorrência. mas não no sentido, tipo, de negligenciar. Não. Mas no sentido de, cara, focar no seu, entendeu? O que você controla. Mapeia ali seus diferenciais e foca na execução. Até porque, até nesse ponto que você trouxe agora por último, do tipo, olhar o preço e tal. Cara, isso vai aparecer nos seus indicadores. Vai.
né? Então, assim, você não precisa ficar fazendo pesquisa de mercado todo mês. Não, você vai mapear nos seus indicadores. Então, no fim do dia, tu não precisa realmente ficar tendo uma rotina de olhar pro coleguinha do lado, pra grama do vizinho, embora seja muito mais legal falar da grama do vizinho, normalmente, né? Porque a gente não vê os nossos próprios problemas. Mas no fim, mas o que resolve... botar a culpa no outro é muito mais legal, né? É muito mais fácil. É muito mais legal, é mais fácil, né? E é aquela coisa do vitimismo, né? Mas exato. a gente não... Nós não somos vitimistas, nós somos autorresponsáveis. Exatamente. Então, acho que esse é um ponto que é fundamental para essa história de concorrência, né? Vítima. O cara, não, porque o cara mudou o preço. Caguei, se vira aí, resolve o problema, cara. Então, é por isso que eu, de novo... Resumo do episódio. Resumo do episódio. Cague para a concorrência. E com isso... Fui!